Bom dia, pessoal. Agora a gente começa mais uma ADE, né, mais um tópico específico, e a gente vai falar sobre custos. Eu não sei se vocês repararam, mas na aula passada a gente fez um monte de análise com relação à produção, né, quantidade produzida e tudo mais, e a gente meio que sem falar muito introduziu os custos, né? Sem aprofundar no papel dos custos, a gente falou, tanto custa o capital, tanto custa o trabalho e o custo máximo é tanto. Mas não foi feito nenhum tratamento especial sobre esse tópico. Em nenhum momento a gente ficou discutindo o que eram os tipos de custo, como isso afetava a empresa de modo geral. Então hoje a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo olhando especificamente para o custo. Tá? É uma coisa que eu sei que vocês já tiveram em Introdução à Economia, mas eu acho que é importante retomar, porque algumas coisas podem ter ficado perdidas no meio do caminho. Então, os custos de uma empresa podem ser divididos de algumas maneiras diferentes, né? Uma maneira é a divisão de custo fixo versus custo variável. Essa é uma divisão simples, em que basta eu olhar para qual fator está fixo, né? Então, ele não varia com a quantidade produzida, que seria o custo fixo, e outro que varia com a quantidade produzida, que aí seria o custo variável, né? Digamos que eu tenho uma fábrica que ela já está alugada, ela é um custo fixo para mim, então pouco importa se eu produzo 1.000 unidades, 10.000 unidades ou 100.000 unidades naquela fábrica. O custo da fábrica será o mesmo, né? Depois, a gente tem uma outra distinção, que isso aqui é bem de introdução à economia, mas é muito importante, que é a distinção entre custo econômico e custo contábil. Então, o custo econômico é o custo que nós estamos analisando. Em custo contábil é aquele que, pelas regras contábeis específicas, devem ser consideradas, né? Então, existem grandes diferenças entre custo econômico e custo contábil. Nesse caso, custo contábil, eu não estou dizendo toda aquela questão de amortizações e coisas relativas a isso, né, que são regras contábeis específicas, mas eu estou dizendo o seguinte: o custo econômico difere do custo contábil nesse conceito mais lato aqui, pela seguinte maneira. No custo econômico, eu estou levando em conta tudo que é gasto, inclusive aquilo que não é pago. No sentido do custo contábil, eu estou levando em conta apenas aquilo que é pago. De que maneira eu estou falando isso? Por exemplo, quando eu deixo de receber um dinheiro para fazer algo, isso é um custo econômico, né? E isso vai ficar mais claro porque a gente vai olhar o principal custo que não é contabilizado, que não é contado, que é o famoso custo de oportunidade. Pessoal, tem um livro chamado The Heart of Teaching Economics, né, que é um livro que são vários capítulos perguntando a renomados economistas, a grande maioria deles americanos, né, alguns europeus, perguntando sobre as matérias que eles dão, o que eles acham mais importante e tudo mais. E uma das questões desse livro, cada capítulo é entrevista com um economista. E uma das perguntas que recorrentemente se faz é: qual o conceito econômico mais importante que você acha? E eu fiquei impressionado ao ler esse livro porque muitos falavam que um dos elementos mais importantes é o de custo de oportunidade, né? E o que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é o custo de não utilizar o fator, né, ou utilizar o tempo também, se utiliza esse modo análogo, de uma forma alternativa. É o que você abre mão de fazer com aquele recurso pela escolha que você fez, né? E subentende-se que a gente sempre está olhando para, como custo de oportunidade,
o máximo custo de oportunidade, a forma alternativa mais eficiente, né? Então, nesse caso, o custo de oportunidade, por exemplo, pode ser pensado para quem está assistindo essa aula, essa ADE, né? Você sempre vai ter um custo de oportunidade. O custo de oportunidade, muitas vezes, vai ser dar Alt Tab, mudar para o navegador e começar a ler alguma coisa. Ou mudar para o Netflix e começar a assistir algo. O custo de oportunidade é o conjunto de outras coisas que você pode fazer com o seu tempo. Do ponto de vista de uma empresa, o custo de oportunidade mais relevante é o dinheiro está sendo aplicado para contratar capital. Por exemplo, você pega o dinheiro, você está contratando capital fixo, você está contratando maquinário e está contratando um imóvel. Qual o custo de oportunidade desse investimento? É o quanto o dinheiro estaria rendendo sem risco no banco, de maneira segura. Então, o principal custo de oportunidade é o rendimento da Selic daquele investimento. Desculpa, só um segundo. Do ponto de vista pessoal, vale a mesma coisa. Se você é empreendedor e você não está sendo remunerado por empreender, você precisa considerar esse custo de oportunidade, ou seja, nos custos econômicos inteiros da empresa, você precisa levar em conta o dinheiro que você deveria receber como empreendedor daquilo. Então, o custo de oportunidade é especialmente importante e muitas vezes, quando uma pessoa acha que está ganhando dinheiro com a empresa, ela pode estar ganhando dinheiro do ponto de vista contábil, pode ter um lucro contábil. Mas do ponto de vista da empreitada como um todo, e pensando do ponto de vista econômico, ela pode estar perdendo dinheiro, né? Quem quiser entender melhor isso, tem o famoso caso, né? Por que Tiger Woods não corta a sua grama? Né? Que, se não me engano, está no livro do Mankey ou no livro do Krugman de Introdução à Economia. Mas basta vocês pensarem com relação a essa distinção para pensar quantas empresas, que às vezes é um negócio familiar, e que os pais exigem, né, que os filhos participem, digamos assim, gastando um tempo com relação àquilo, que, em muitos casos, tem um papel pedagógico. O pai está pensando em ensinar algo ao filho. Mas, às vezes, ele está pensando simplesmente na mão de obra barata, né? Pô, eu não tenho dinheiro para contratar alguém, logo, meu filho, às vezes, seria melhor que o filho tivesse fazendo outra coisa do que trabalhando no negócio do pai, né? Ganharia mais do que proporcionalmente ganha como prestando aquela função. Então, não é porque é de graça que não tem custo, né? Esse é o principal modo de ver, que acho que é uma das coisas mais importantes vocês aprenderem como alunos de economia. Não é porque é de graça que não tem custo, né? Mesmo as coisas de graça têm custo econômico. E qual é esse custo? É o custo de oportunidade. É o que eu estaria fazendo com esse tempo, com esse recurso, o que eu poderia estar obtendo em outras circunstâncias. Para ilustrar isso, eu costumo dar um exemplo para os meus alunos contando uma história. Tá? Então, João é advogado. O salário atual de João é de 50 mil ao ano. Ele tem um imóvel que aluga ganhando outros 25 mil ao ano. Ele sai do emprego para abrir um negócio pessoal. No ano, ele fatura no seu próprio escritório pessoal. Ou seja, ele vai abrir mão do salário e vai abrir mão do aluguel. No ano que começa essa atividade, fatura 100 mil reais. Então, o faturamento da sua empresa. E ele tem gastos de 40 mil. Vou colocar o menos para simbolizar claramente gasto. Qual é o lucro contábil e qual é o lucro econômico do empreendimento de João?
Bom, o lucro contábil, primeiro, o empreendimento de João é só o novo. Qual é o lucro contábil? O lucro, eu vou colocar o Czinho de contábil, é simplesmente o faturamento menos as despesas, né? A receita menos as despesas, que é igual a 100 menos 40. Todos vocês estão vendo que esse negócio lucra, implica num lucro para João de 60 mil reais no ano. Qual é o lucro econômico? O lucro econômico também é receita menos despesas. Receita menos custos, né? Eu vou colocar C, porque assim já fica usando o C de custo como referência, né? Então, receita menos custos. Qual é a receita do João? A receita continua sendo a mesma, não existe receita de oportunidade. O que existe é custo de oportunidade. Só que a diferença é que, além de levar em conta o custo do funcionamento direto da empresa, do escritório dele, eu preciso levar em conta o que ele abriu mão ao abrir essa empresa. Então, ao abrir essa empresa, ele não tem mais a receita do seu salário, então eu tenho que descontar o custo de oportunidade de abrir mão do próprio negócio, e depois eu devo descontar o aluguel do escritório, que ele abriu mão do escritório, que ele recebia um aluguel, para abrir o negócio no próprio aluguel. Desculpa, no próprio escritório. Então, nesse novo cenário, o lucro econômico de João não é mais de 60 mil positivo, mas sim de 15 mil negativo. Pessoal, eu sei que isso é uma coisa que todo mundo pensa ao abrir um negócio. Você pensa o que você está abrindo mão para fazer algo, tá? O problema é que muitas vezes a gente não formaliza isso. E a gente só pensa, puxa, minha empresa deu lucro esse ano. Não, a sua empresa não deu lucro esse ano. A sua empresa deu prejuízo, João. Né? Ela deu um prejuízo de 15 mil reais. Você poderia dizer de outra maneira, João, né? Antes de abrir a empresa, eu tinha um resultado final no ano de 75 mil e agora tenho de 60. Seria outra maneira de pensar. Né? Você comparar o que você abriu mão com o que você tem hoje. Isso seria uma maneira de comparar. Para evitar ficar fazendo sempre esses cenários alternativos, a gente inclui como custo o que você abriu mão, como custo de oportunidade. Então você já tem o resultado final da empreitada. Tudo bem, pessoal? Eu sei que o conceito de custo de oportunidade é simples, mas é bastante relevante, tá? Então, para esse primeiro conteúdo aqui, a gente vai agora para curvas de custos.